Olá, meu povo bonito. Bora lá para mais uma jornada aí. Eu não digo que é uma jornada filosófica, mas no mínimo um convite aí para a gente pensar da velha energia e da nova energia, né? É, estamos aí carente de tempos mais amorosos e amorosos de verdade, né? E principalmente de amor com a gente mesmo, né? Com as coisas que nos iluminam, com as coisas que nos edificam, com as coisas que nos fortalecem, né? E hoje eu vou contar para vocês uma história no aeroporto, né? Eu voltando de uma determinada cidade e era um voo magnífico, tá bom? Sabe daqueles que você passa 17 horas no aeroporto, né? Mas para completar um cancelamento aqui, um ajuste ali, né? Coisas que quem tá habituado com o trecho aí sabe que isso acontece, né? E eu habitualmente tento levar as coisas buscando o lado positivo, né? É um exercício, tá? É um exercício diário, para não falar que é horário, para não falar que é minutário, né? Mas tá tudo certo. E aí eu sempre com meus livros, né, para baixo e para cima, eu gosto de ler. E eu leio de tudo, e aqui em casa também tem a liberdade de ler absolutamente tudo que eles desejarem, né? É claro que tem algumas coisas que precisam de filtro, mas muito mais por outra conotação. Fora isso, vão poder ler o que quiser, né? E aí eu já tinha feito de tudo naquele aeroporto e vindo do norte, nordeste, né? E acabei indo parar em São Paulo para depois vir para o Pará. E um frio, eu já tinha comprado tudo que podia naquele aeroporto. Mantinha, blusa, eu tava igual a cebola, né? E muito frio, eu já tinha deitado no chão, no carpete, eu já tava 17 horas. Por fim, a companhia e passa para cá e passa para lá e baldeando a gente um lado para o outro. Acabaram com as 4 horas, né? Finais, antes do meu trecho final do voo, eu na sala VIP, né? E eu lendo meu livro lá, né? Tentando me distrair da melhor forma possível. Vou te falar que eu não estava já no melhor humor em função do cansaço. Se tem uma coisa, gente, que tira o humor que vocês precisam observar, tá? Uma é fome, né? Então, a comida acalma o estômago, deixa a gente feliz, né? Então, uma comidinha é tudo de bom, né? Outra coisa é dor, né? Então, eu costumo falar assim, tá com a cara feia? Vamos ver o que que é. Se é fome, vamos dar uma comidinha. Se é dor, né? Vamos providenciar um alívio dessa dor aí, né? Frio também costuma irritar, às vezes um pouco de calor demais, mas vamos ver se o desconforto é físico e vamos tentar resolver essa história, né? E aí eu tinha uma figura dessas religiosas emblemáticas, tá? Do YouTube, né, na internet. Eu não vou, eu vou contar o milagre, mas eu não vou contar o santo, tá bom? E aí eu lendo um livro, né, se não me engano, eu tava lendo um livro do Bruno Gimenez, tá? Aí tinha outros livros também, não lembro exatamente qual era o livro, né? E a pessoa acho que ficou atraída pelo título do livro. Sabe quando você tá ali, né? E a capa do livro do lado de cá, né? E aí, eu tava procurando, ele tá ali, mas eu não vou nem mostrar o livro. Não, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Tem vários títulos e se alguém quiser sugestão, eu posso dar. Isso aí não é problema, né? E ele ficou atraído eu acho que ele ficou atraído pelo livro, né? E aí ele aproximou, sentou, começou a conversar, né? Perguntou se eu estava viajando a passeio, eu falei que não, estava a trabalho. Ele perguntou se eu tinha filhos, né? Eu falei que tinha filhos, eu também perguntei se ele tinha filhos, né? Ele sorriu, né? Eu fui devolvendo as perguntas para ele, né? Ele me perguntou se eu era casada, eu falei, eu sou divorciada.
E aí, na hora que chegou nessa altura da conversa, ele virou para mim e falou assim: que triste, né, Hilda? E eu virei para ele no mesmo tom que ele me falou: que triste. Eu falei: que triste. A pergunta do senhor, né? Com essa conotação. Aí ele virou e falou assim: não, de forma alguma. Eu sou uma pessoa que vivo o que está escrito na Bíblia. Eu falei: olha, que interessante. E na Bíblia está escrito: Deus odeia o divórcio. Aí eu virei para ele e falei assim: interessante a sua perspectiva, o senhor vive o que está na Bíblia. Aí ele falou assim: vivo, né? E eu ajudo as pessoas a viverem o que está na Bíblia. Eu falei: pois a igreja que o senhor, né, cuida tanto, eu fui expulsa dela, né? E será que a razão disso, né, inclusive pelo fato de eu me opor, de certa forma, a certas coisas que estão escritas, mas que eu não posso tratar como verdade. Não para mim, né? Porque tem coisa mais triste do que uma pessoa triste e infeliz, né? Que não cabe mais naquela situação por N razões. E Deus realmente não gosta do divórcio. Mas ele não gosta do divórcio com ele. E quando Deus fala do casamento, ele está falando do casamento com ele. Do casamento com ele. Eu e o meu eu superior, eu e Deus, eu e minha relação com Deus. E toda vez que a gente fica triste, o Senhor sabe o que acontece? Automaticamente a gente se afasta do amor por nós mesmos. E por isso a tristeza se instala. E por isso a vida fica rude, a vida fica triste, a vida fica cinza. Porque a gente deixa de prestar atenção nas coisas do coração, mas não é do coração do outro, né? A gente perde a cor, a gente perde o sabor, e Deus não gosta disso. Deus não gosta do divórcio com ele e não do divórcio com outra pessoa. Porque o casamento foi criado pelo homem e não por Deus, né? O dogma casamento como uma instituição que precisa ser eterna, né? Que precisa durar a vida inteira. Então eu vou ser condenada a ser uma mulher só, né? Criando 2 filhos, porque de certa forma aquele conjunto de dogmas para mim não eram mais verdadeiros. Então, eu sou condenada a ser triste e infeliz o resto da vida, porque eu não vou desagradar a Deus. Então, eu não sou merecedora de ser feliz, eu não sou merecedora de ser livre, eu não sou merecedora de ser provedora da minha casa e dos meus filhos, mas eu sou merecedora a ser condenada aquilo que já não alegra e não dá cor ao meu coração mais. E aí ele ficou calado. Então, mais uma vez, né? Da mesma forma em que o sujeito, né, me declarou mentirosa pelo fato de eu estar trazendo Nossa Senhora de Nazaré para dentro da minha casa, da minha vida, como um mestre ascensionado, como um ser de luz, trazendo luz para aquecer o meu coração, a minha relação de coração, né, com Cristo. E isso era absolutamente positivo para mim, né? E da mesma forma, né, o sujeito, né, que se diz viver a Bíblia, né? Viver os preceitos bíblicos, né? Me condenando ali pelo fato de ser divorciada, né? Então eu perguntei para ele: onde está a compaixão do Senhor nesse aspecto? Então quer dizer que na sua igreja as divorciadas são condenadas a quê? A não serem felizes, né? A não terem direitos, né? Então, o objetivo aqui, mais uma vez, né?
E não me entristece contar essa história, tá? É até divertido. E eu abri o telefone logo, né? Google é fantástico, né? E peguei o versículo. Aí ele virou para mim e falou assim: a senhora já leu a Bíblia? Eu falei assim: várias vezes. Eu estudei a Bíblia em várias traduções. E a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. As palavras são carregadas, gente, de significado e poder que a gente nem imagina, tá? São coisas que a gente traz, né, de outras vidas e mesmo dessa, que nos ensinaram que era correto. Mais uma vez, isso é velha energia, isso é velho paradigma, tá? Isso é para diminuir o poder individual que cada um de nós tem. Eu não preciso dele e nem de ninguém para conversar com Deus, para que ele me instrua, para que ele me diga o que eu devo fazer, para que ele tenha uma relação próxima de coração comigo, né? E não está certo ou errado, é a verdade dele. E eu não o desmereci por isso, não o desmereço por isso. Se ele está ajudando as pessoas e se ele está feliz dessa forma, tá tudo certo. O que ele não pode é desmerecer a minha fé, desmerecer a minha vida, desmerecer o meu caminho com as minhas escolhas e falar que isso me afasta ou me aproxima de Deus, né? Se ele vê o mundo por um buraco da fechadura, né? Faz um exercício aí em casa. Então essa é uma outra proposta. Eu sempre faço esse exercício, né? Quando alguma coisa me incomoda, me dói, né? Então, olha, quando eu falo assim, doeu, né? Se doeu, eu vou levar de noite pro meu caderno da reflexão, tá? Porque doeu é dó no eu, tá? O que me machucou naquele momento, o que me ofendeu naquele momento, por que que eu consegui, por que que eu permiti que ele acessasse a minha energia, né? Para eu me sentir, de certa forma, diminuída naquele momento. Falei, não, depois, e foi rápido, tá? Aí ele ainda virou pra mim e falou assim, a senhora é atrevida, né? Aí eu rindo, né? Devolvi sorrindo para ele, o senhor não acha que o atrevimento é seu? Né? De me falar que Deus não gosta do divórcio, né? Então, automaticamente, ele não gosta da minha condição. Aí, logo também, né? O anúncio do voo chegou, as pessoas começaram a levantar para ir pro voo. Eu já estava mais do que agradecida, porque eu queria chegar em casa, eu queria ver os meninos, né? E aí ele ficou ali, né, constrangido com aquela história. Eu falei assim, o senhor não fique constrangido, porque o senhor veio com toda a sua verdade tentar conversar ou me acessar, que o senhor tem esse hábito e tá tudo certo, né? O senhor só não esperava que eu respondesse, né? Ou que eu não concordasse, ou que eu não fosse comprar a sua verdade como verdade para mim, porque não me cabe, né? Porque uma mãe feliz, né, e um pai feliz são necessários, né, como ser humano para as crianças, para a vida individual de cada um, né, gente? Porque não tem como você ser condenado a uma vida triste, né? Então, olha, lembrando, tudo nessa vida é energia. Ninguém te ofende, ninguém te ofende, né? Mas se você se sentiu ofendido, então é seu exercício pensar, velha energia, nova energia. Me ofendeu por quê? Né? Me derrubou por quê? Tirou meu poder por quê? Porque o poder de Deus é nosso, ele vive em mim, ele vive em você. Tem uma frase, né, do Padre Fábio, de novo eu vou citar Padre Fábio várias vezes, porque eu sou apaixonada pelo Padre Fábio, pela inteligência dele, né? Mais uma vez, tá? As religiões têm aspectos maravilhosos, tá? Como as pessoas têm aspectos maravilhosos, tudo tem luz e sombra, tudo tem positivo e negativo. Energia, você tem energia baixa, energia, né, alta energia. Então, olha, é a questão de você escolher onde você quer estar vibrando o tempo inteiro.
tá? E ele fala que Deus nos fala como a gente sabe ouvir, né? Então, muitos ainda vão precisar ouvir dessa forma dogmática, né? Mas é um degrau, né? Um processo evolutivo, né? Mas ninguém ofende ninguém, ninguém humilha ninguém. Então, faça o exercício de pensar. Aquilo te serve, aquilo te cabe, né? Muito tem dito em despertar, né? Então, desperte o seu coração para aquilo que te deixa mais forte, mais feliz. Porque tudo, absolutamente tudo está à nossa disposição, né? Então, fica aí o meu convite para vocês, tá bom? Beijo, povo lindo!